Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Pitty e é um prazer ter você aqui comigo. Se você quer aprender matemática e física de uma forma fácil e simples, você está no canal certo. No vídeo de hoje, nós vamos resolver uma questão do Enem de 2018 de física. Uma questão que envolve movimento retilíneo uniforme e o conceito de ondas sonoras. Vamos lá? Vamos resolver então essa questão de física que caiu no Enem em 2018. Gente, é verdade que no Enem algumas questões são bem difíceis, principalmente na física. É verdade. Porém, algumas questões só necessitam que o aluno consiga interpretar, anotar os dados e que ele saiba algumas fórmulas bem simples e consiga relacionar mais de um conteúdo da física em um mesmo exercício, que é o que vai acontecer neste exercício especificamente. Vamos então ler o exercício. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para a situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passa com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de. Bom, então o aluno faz a primeira leitura, faz a segunda, anota os dados. O que a gente consegue observar quando a gente lê esse problema? Nós observamos que ele dá informações de velocidade e de distância. Outra coisa importante que ele fala que a velocidade é constante. Neste momento, o aluno tem que perceber, tem que se lembrar que sempre que a velocidade é constante, é porque aquele carro está desenvolvendo um movimento retilíneo uniforme. Então, aqui nós já temos um MRU. Então, vamos grifar os valores, né, importantes do nosso problema. Então, ele desenvolve uma velocidade constante igual a 108 km por hora. E ele passa por faixas, né, onde nós temos então o dispositivo implantado e as faixas estão separadas com uma distância de 8 centímetros. Então, significa que essa frequência de vibração ela é sentida na primeira passagem e após 8 centímetros ela é sentida de novo para quem está dentro do carro, né? Porque passou por 8 centímetros depois, então num tempo passado e numa distância de 8 centímetros depois, vai sentir de novo porque vai passar novamente por outro dispositivo. Então elas estão separadas por uma distância de 8 centímetros. Mas o que o problema quer saber, então ele nos deu essas duas informações, e o que ele quer saber é a frequência de vibração do automóvel que foi percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador. Vai ser mais próxima de. Então a gente quer saber a frequência. Como nós queremos saber a frequência, o aluno que está fazendo essa questão quer saber a frequência, ele tem que lembrar, né, da fórmula da frequência. A fórmula mais simples da frequência, na parte de ondas, né? Porque a gente está falando aqui de onda sonora, é a frequência é igual ao inverso do período. Então, é 1 sobre o período. Neste caso, a gente sabe que a unidade de período é segundo. E 1 sobre o segundo é a frequência, que é o hertz. Então, assim, ó, a unidade. 1 sobre segundo, que também pode ser segundo na menos 1, é o hertz, que é a nossa frequência. O nosso período é o mesmo instante de tempo que a diferença que vai ser sentida uma frequência na passagem de um dispositivo para outro dispositivo, no intervalo de tempo que a gente tem como encontrar.
Por que a gente tem como encontrar esse intervalo de tempo? Porque esse exercício nos deu uma velocidade constante de 108 km por hora e nos deu uma distância. Ele nos deu aqui, ó. As faixas estão separadas por uma distância de 8 centímetros. Então, nos deu uma distância de onde nós vamos sentir a primeira frequência e vamos sentir outra vez a frequência. A distância de uma frequência da onda até sentir a outra frequência da onda sonora vai ser o período de repetição dessa onda. Então, o tempo onde essa onda vai levar para se repetir, o tempo em que essa onda vai levar para se repetir, vai ser o nosso período. Então, a gente tem como encontrar. Então, a gente vai encontrar o nosso tempo, que vai ser o nosso período, e aí a gente vai encontrar a frequência. Agora aqui nós temos um pequeno probleminha que, se o aluno não perceber, ele acaba errando tudo. Para a gente encontrar esse tempo, porque é um movimento retilíneo uniforme, então o MRU, nós precisamos ter a velocidade em metro por segundo e a distância em metro, porque a velocidade não está no Sistema Internacional de Unidades e nem a distância. Para passar de metro por segundo, de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente pode fazer dividindo por 3,6, que vai dar, fazendo a divisão, vai dar 30 metros por segundo. E para passar de centímetros para metros, que é a unidade de distância, a gente divide por 100. Então, vai dar 0,08 metros. Agora, nós temos a velocidade em metros por segundo e temos a distância em metros. Então, podemos encontrar o tempo. Se alguém não lembrar como é que encontra o tempo, pode lembrar daquela regrinha que eu dei lá no primeiro vídeo, quando eu mostrei MRU, eu mostrei um videozinho que eu ensinei uma regrinha do Deus vê tudo, que a gente faz um triângulo, coloca Deus no topo, e aí a gente faz essa regrinha, ela serve para o MRU, quando a gente quer encontrar ou a distância, ou a velocidade, ou o tempo. Neste caso, nós queremos encontrar o tempo. Então, nós vamos tapar o tempo e vamos encontrar que o tempo é a distância dividido pela velocidade. Então, tá. Então, para encontrar o nosso tempo, a gente faz a distância dividido pela velocidade, que vai dar 0,08 metros, dividido pela nossa velocidade, 30 metros por segundo. Podemos cancelar as unidades iguais. Vamos encontrar a resposta em segundos, e aí tá no Sistema Internacional de Unidades, tá tudo ok. Então, o nosso tempo vai ser 0,08 sobre 30 segundos. Vou deixar assim. Por que eu vou deixar assim? Porque a minha frequência é o inverso do período. Então, eu só vou inverter esse período e já vou ter o valor da frequência. Então, eu encontrei o período. Agora, eu quero encontrar a frequência. Então, vou apagar aqui para ter espaço. Como eu quero encontrar a frequência, eu vou, então, dizer que F é igual a 1 sobre T. Então, a frequência é o inverso do período. Se eu encontrei que o período era 0,08 sobre 30, a frequência é o inverso. Então, a frequência é 30 sobre 0,08 segundos. Que se você for fazer a divisão, você vai encontrar a frequência igual a 375 Hz. A unidade da frequência, sempre que o período estiver em segundos, é o Hertz. Então, com isso, você encontraria 375 Hz. Bem fácil, apesar do enunciado ser grande e no início dá uma assustada assim no aluno, né? Porque misturou dois conceitos, misturou o MRU com o conceito de ondas, mas na verdade não pegou nenhuma fórmula difícil, nem no MRU e nem no de ondas. Pegou duas fórmulas fáceis. É só ter calma, anotar os dados, respirar fundo e conseguir associar as duas fórmulas, e aí você consegue resolver. Viu que fácil? Até o próximo vídeo. Obrigada por ficar comigo até aqui e me acompanha lá no Instagram, pit_exatas. Tchauzinho, obrigada.